Espero que vocês tenham conseguido resolver esse problema da derivada. E a interpretação geométrica agora eu passei. Semana que vem a gente vai voltar nisso ainda. Bom, enquanto meu computador destrava, vamos lá. Vamos pensar o seguinte, vamos começar com esse problema aqui. Nós vamos hoje trabalhar com o conceito de derivada total. A gente está trabalhando agora, o que é a derivada total? É quando eu tenho uma função dentro da outra. Ou seja, eu tenho uma variável dentro da outra. Tá? Por exemplo, se a gente tiver um cone invertido, tá? Um sorvete. Tá? É um cone invertido. Tá? Vou tentar desenhar aqui um cone invertido. O que vai acontecer? O volume do cone é dado por isso aqui. Tá? Então, esse cone, né, ele tem um vazamento. Ele é um reservatório. Aí aqui, vamos supor que ele é um reservatório, e aqui embaixo ele está saindo uma aguinha. Já que ele estava cheio. Né? Aqui era um líquido que tem aqui, é um fluido. E está saindo uma aguinha. Tá. O volume desse cone depende do raio, né? Então, da altura. Ou seja, a cada instante ele tem um raio e ele tem uma altura. A cada instante ele tem um raio e ele tem uma altura. Né? Então, ele vai baixando. Né? Em determinado momento ele está aqui. Mas depois de um determinado momento, ele está aqui. Ou seja, aqui ele tem ele tem uma outra altura e ele tem um outro raio. Daqui a alguns instantes, ele está aqui embaixo. Né? Até esvaziar completo. Então, o que acontece? Vamos ver o seguinte. O volume do cone, né, ele depende do R e do H. Porém, numa situação como essa de um movimento, ou seja, está saindo um volume aqui embaixo e a cada instante muda o R e a cada instante muda o H. Ou seja, o R e o H eles mudam a cada instante. Então eu posso dizer que o meu R e o meu H dependem do tempo. Ou seja, o volume ele depende do R e o volume depende do H. E por algum motivo, o R e o H, eles dependem do tempo. E esta relação entre volume e tempo ela é importante, porque ela tem um nome. É vazão. Né? Então, como é que eu vou calcular a vazão? Como é que eu vou fazer esse cálculo dessa vazão? Então, é para calcular problemas como esse, para resolver problemas como esse, que a gente vai tratar desse conceito de derivada total. Bom, aqui, o que acontece? Aqui, aquela ideia que eu falei para vocês, né? Então, o volume depende do raio, o volume depende da altura. Mas por algum motivo, a cada instante, eu tenho um novo raio e eu tenho uma nova altura. Ou seja, eles dependem do tempo. E como eu vou calcular a derivada de V em relação ao tempo? Bom, como é que é feito isso? É feito usando a regra da derivada total. Vamos entender isso. Eu quero calcular a derivada de V em relação a T. Do V em relação a T. Então, primeiro, eu vou calcular, né, a derivada de V em R. Ou seja, a derivada de V em R. Vezes
a derivada de R em relação a V. Ou seja, primeiro a derivada de V em R vezes a derivada de R em V. Ou seja, eu fui de V para R e de R para T. Tá? Agora, vou vir de V para R, ou melhor, de V para H, e depois eu vou vir de H para... Então, V para H e H para T. E aí, então, eu tenho o cálculo da vazão. Isso aqui é o que a gente chama de derivada total. Certo? Porque o V, ele depende da variável final. A minha variável final aqui é o... Tá? Vamos ver o que mais que tem aqui. Bom. Tá. Então, essa situação agora. A questão do tronco. Isso aqui é um exercício que a gente vai fazer mais um intervalinho. E depois tem mais uma outra live para finalizar, resolvendo esse exercício e passando outra atividade. O que acontece? Aqui nós temos um tronco de pirâmide. Pirâmide não, um tronco de cone. Né? É porque eu pensei em pirâmide na hora que eu resolvi o exercício, mas eu achei os troncos de pirâmide muito estranhos. E o tronco de cone... Inclusive o tronco de cone eu já fiz, eu já coloquei essa questão, eu já coloquei em prova. Tem um reservatório, né? Ele é um tronco de cone. Né? Ele é um cone cortado. A fórmula para calcular o volume desse tronco é dada por essa expressão aqui. Tá? Essa aqui é a fórmula do cálculo do volume. Então, o meu volume depende do R grande. Né? O meu volume depende do R grande. Ele depende do R pequeno. E ele depende do H. Aqui ele está chamando de H1. Ele depende do H. Ou seja, ele depende do raio grande, do raio pequeno, do H. Ele depende de 3 variáveis. Aí vai ficar como um exercício para vocês agora. A gente vai fazer um intervalinho. Vocês vão pensar nesse exercício e a gente vai refazer ele como a gente fez no caso anterior. Vamos ver o seguinte. Né? Vamos ver o que ele pede ali. Ó. Vou imaginar que ele é um reservatório que está cheio de um fluido. Né? E no centro da base maior, né? Aqui no meio, bem aqui no meio, eu tenho um vazamento. Está saindo água. Está saindo esse fluido, está saindo. E esse vazamento, ele tem uma velocidade de saída, né? dV, dt. É a minha vazão de saída, dV, dt. O que acontece? Né? Conforme vai saindo, o meu nível de fluido vai diminuindo, né? Ou seja, ora o nível de fluido está aqui, passa um tempo, o nível de fluido está aqui. Passa outro tempo, o nível de fluido está aqui. O que está variando? O que está fixo? O tempo está variando, mas quais as variáveis geométricas que estão variando? E quais as variáveis físicas, as variáveis geométricas que estão variando? E quais as variáveis geométricas que estão fixas? O raio está variando? Tá. Então, vocês vão... A altura? Então, as variáveis independentes no cálculo do volume dependem do tempo. Né? O que vai depender do tempo? E segundo, como seria uma expressão para calcular o volume? Para calcular a derivada do volume em relação ao tempo. Como é que seria essa expressão? Vai escrever, né? Como seria essa expressão usando a derivada total. Né? E aí, antes de nós entrarmos lá,
no campo do cálculo da derivada total. Mais essa aqui. Se o raio maior é 3, a altura é 6 e o raio é 2, nesta situação, calcular as derivadas de V em relação ao raio e a derivada de V em relação a H. Tá? Ou seja, calcular quem é o V. O V é isso aqui, né? Vou calcular o V em relação ao H e calcular o V em relação ao R pequeno. Né? Nesse ponto aqui. Quanto vai ser essa derivada? Quanto vai ser essa derivada? Certo? Então, vamos fazer mais um intervalinho. Deixa eu ver que horas são. Agora são 21h05. Até que horas? 21h20? Podemos entrar naquela live? Acho que sim. Tá. Doutor, esse PDF tu postou no Moodle? Esse Eu não PDF achei. está lá no Moodle. Eu acabei de postar no Moodle. Eu vou até conferir se ele ainda está lá. Se eu postei certo. Mas esse PDF com certeza tem que estar lá. Senão eu já posto ele. Tá? 21h20. Todo mundo entra naquela live. Tá lá já marcada. Às 21h30. 21h20. E aí a gente termina essa aula. Certo? Certo. Beleza. Tentem fazer esses exercícios, esse slide. É bem importante, porque, né, não ficar tão cansativo para mim e para vocês, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar um pouquinho. Certo? Ok. Mais um intervalinho e voltaremos. 21h30.